Espera passar um caminhão aqui. Oi, gente, bom dia. Aqui é o professor Kleber Aires. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois importantes filos, né? Naquele grupo que eu já falava antes, que eram os chamados invertebrados, né? Então nós vamos para. Deixa eu clicar aqui, reduzir aqui meu rosto. Ok? Para a parte 3 do nosso reino animal. Certinho? Né? Aí alguns exemplares aí do que a gente vai estudar. Bem, a aula de hoje a gente vai fixar em dois filos, né, muito importantes. O primeiro é o filo dos moluscos, né, o filo molusca. O segundo é o filo dos equinodermos, equinodermata, né? E vamos lá. Molusco, acho que acredito eu, todo mundo já deve ter ouvido falar algo a respeito, né? O que são os moluscos? O próprio nome já ajuda muito, né? Porque vem de mole, né? São animais do corpo mole, mas que no geral são protegidos por uma concha, né? uma casca que protege, que ela é dividida em três partes, normalmente duas partes calcárias e uma parte interna que é a parte mole, né? É o segundo filo mais abundante, né, dos chamados invertebrados. O primeiro são os artrópodes. E aí a gente tem uma grande variedade de espécies viventes e uma variedade também muito grande de espécies fósseis que são conhecidas, né? Fora as que existirem, ninguém infelizmente chegou a conhecer. Bem, aqui fala um pouquinho, né? Juntamente com os artrópodes apresentam, né, o filo mais biodiverso, que também apresenta a maior variedade de adaptações, né? A gente tem a maioria dos moluscos vivendo de forma livre, ou seja, se alimentando e vivendo o que tem do ambiente. E uma pequena parte, sim, é parasita, né? Normalmente a gente encontra eles mais fixados ao fundo do mar, na região de bentos, no caso dos aquáticos, ou vagando, né, por dentro de vegetação mais rasteira, no caso dos chamados terrestres. O corpo deles é basicamente dividido em uma parte que tem uma cabeça, né, uma massa visceral, que é onde vão estar os órgãos internos, e o pé ventral, que fica na casa a parte de baixo, que vai prover o movimento. Devido a ser um filo muito biodiverso, né, que tem grande variedade de modificações, nem todos seguem certinho essas partes. Normalmente algumas delas podem ser modificadas, certo? O corpo é mais ou menos coberto por um manto fino, né, carnudo e em regra protegido por uma concha externa. A função da concha é principalmente proteger a massa visceral. Em alguns casos pode proteger até todo o corpo, né? Mas no geral vai proteger essa massa visceral, em alguns casos também a cabeça, né? A gente vai ver essas adaptações. Apresentam simetria bilateral, o corpo normalmente é mole, né? A proteção com a proteção da concha, né? E como eu falei, normalmente é dividido em cabeça, massa visceral, o pé e a região do manto, que pode cobrir parte desses ou não. Bem, a cabeça é uma parte importante desse grupo, porque no processo evolutivo dos invertebrados, a cefalização foi um passo importantíssimo para que tivesse uma região onde o sistema nervoso estivesse principalmente localizado e por dar direcionamento na questão do movimento. E os moluscos possuem isso. Todos eles? Não, gente. Afinal de contas, existem muitos grupos e alguns grupos realmente a cabeça não é evidente ou não possuem uma região que possa ser chamada de cabeça. Mas no geral são assim. Além da localização dos gânglios, né, eles possuem uma estrutura na boca chamada de rádula, né, basicamente uma estrutura diferenciada, que é onde existe uma sequência de dentes, onde os moluscos conseguem triturar, raspar e triturar o alimento. Né, aqui tem na imagem aqui mostrando mais ou menos como é que seria, né, e isso facilita no processo de ingestão, né, desses alimentos. Basicamente todos os moluscos de alguma forma possuem esses dentes, né, esses dentes modificados, essa chamada rádula, né, para prover isso. Bem, quando a gente fala de massa visceral, a gente está colocando basicamente todo o grupo de órgãos internos.
de diferentes sistemas, né? Digestivo, excretor, reprodutor, tudo dentro daquela região que muitas vezes é protegido por uma concha. Quando a gente observa, por exemplo, um caracol, né? Que a gente observa aqui a região da cabeça, a gente observa o corpo, aqui a região do pé, onde ele vai prover um movimento, e aí todo o restante está dentro aqui dessa concha. Professor, e essa concha, quem é que faz? É o próprio molusco. Ele possui uma glândula interna que vai secretar, né, esse material calcário e produzir a concha. Pode chegar num determinado momento em que pode não haver mais tanto espaço na concha, e alguns moluscos abandonam a concha e começam a secretar uma nova, que vai ser muito maior, para que seus órgãos internos possam ocupar esse espaço. Essa concha abandonada, ela passa a ter diversos papéis no meio ambiente. Pode tanto servir de moradia para outros animais, como alguns artrópodes, né, alguns crustáceos, por exemplo, como, né, pode, a partir do processo de erosão, fornecer detritos, né, materiais ali para fazer parte do substrato, no caso do local, certo? Além de prover, né, sais, como carbonato de cálcio, né, para o ambiente. No caso, a água do mar ela é rica em determinados sais devido à erosão dessas conchas. O pé é a região, né, importante, principalmente por causa da questão da locomoção, né? É uma região extremamente musculosa que vai permitir que ele se movimente. É muita gente fala, poxa, o senhor falou musculoso, mas lesma e caracol, esses animais são tão lentos. Gente, mas é o que eles possuem de estrutura modificada para isso, certo? O manto é uma região, né, um conjunto de células, um tecido extremamente importante, né, que vai proteger, né, que vai manter essa massa visceral protegida, né, além de possuir determinadas, né, no manto onde ficam as glândulas que vão secretar a concha. Bem, o sistema digestório desses animais é dito como completo. O que é completo? É quando possui boca e ânus, né? Com órgãos diferenciados, né? Que permitem ter papel independente de cada um, né? Porém, existe um grupo, né? O grupo dos cefalópodes, onde o sistema circulatório, né, é aberto, ou seja, ele se mistura com o sangue lá, ele vai se misturar com outros líquidos do corpo, né? Então, assim, o sistema circulatório meio que é junto com o digestório, em certa parte do corpo, ok? Vamos lá, vamos adiantar porque vai ser corrido. Bem, quando a gente fala em reprodução, nós temos grande parte, né, dioica, ou seja, com sexos separados. Entretanto, existem alguns que são hermafroditas, como é o caso dos caracóis. Caracol hermafrodita, sim, eles apresentam, né, as duas estruturas sexuais, masculina e feminina, né? E isso é importante porque a fecundação é quase sempre cruzada, né? Um fecunda o outro, né? É muito parecido com o que seria na minhoca. Mas um caso interessante é que eles possuem uma glândula sexual, uma gônada, que não é diferenciada. Por exemplo, é comum nos hermafroditas apresentarem as duas gônadas, uma gônada masculina e a feminina. Assim, a gônada masculina produz o espermatozoide, a feminina o óvulo. Nesse caso, não. Eles possuem uma glândula que como é que eu posso dizer? Uma glândula hermafrodita, uma glândula que vai produzir as duas gametas, né? De forma, como é que eu posso colocar? A glândula sozinha ela é capaz de produzir os dois tipos de gameta, masculino e feminino. No caso que é chamado de ovotestes. Bem, quando a gente fala sobre classificação, o filo molusca ele é muito biodiverso. Existem muitas classes, entretanto aqui eu coloquei as 3 principais e mais conhecidas, mas nós temos muitas outras, monoplacófora, poliplacófora, diversas outras. São muito biodiverso. Professor, mas talvez essas outras sejam mais fósseis. Não, tem várias espécies viventes, mas são pouco biodiversas, tem pouca variedade, entendeu? E são pouco conhecidas. Então a gente vai falar sobre as 3 mais conhecidas e assim fica mais coerente, né, na hora da gente explicar. Levando-se em conta que as outras assim não são tão diferentes, mas têm características, né, que iriam ajudar a diferenciar. Mas vamos para as 3 principais.
A gente tem os cefalópodes, né, da classe cefalópoda, os gastrópodes, gastrópoda, e os bivalves, né, da classe bivalve. Cefalópodes, gente, o nome já ajuda um bocado. Céfalo, de cabeça, podos, pés. Pés na cabeça. Né? Como assim, professor? É o caso do polvo. O polvo, a ciba, a lula, o nautilus, né? São os melhores exemplos. A gente pode citar de um cefalópode, né? São animais que, em relação ao conjunto total dos moluscos, têm diversas diferenças, né? A gente tem aqui animais que são bem rápidos, porque possuem um sistema de propulsão, né, gerado pela própria água que entra no corpo. Ele consegue expelir essa água e consegue se movimentar. São caçadores, né? Tem uma grande variedade de tamanho, como está sendo colocado no texto, de pequenininhos, né, poucos centímetros até vários metros. Alguns chegam a ultrapassar, né, ou atingir 16 metros. Lembrando-se que esses animais, por possuírem tentáculos, que seriam os pés modificados, né, quando a gente fala no molusco, em geral, a gente fala sobre pés. Então, os cefalópodes possuem pés modificados. Esses pés, né, como em alguns casos podem atingir até uma quantidade de 8, eles ajudam não só a se movimentar, não só a se movimentar nadando ou nos substratos, locomovendo, ou até mesmo capturando os alimentos. A boca fica na região, né, de baixo, ventral. Então, ao capturar, ele leva aquele alimento para a boca e assim ele consegue, mesmo com a força dos braços, muitas vezes quebrar a casca de algum desses animais, o que ele está se alimentando, e leva até a rádula para poder raspar e deglutir. Aqui a gente tem alguns exemplos. No geral, eles não possuem concha, ou quando possuem concha, a concha é interna, como é o caso de lulas e cibas, não é uma concha completa. E quando possuem, né, uma concha, né, no caso a externa, ela é assim, espiralada, como é o caso do Nautilus, que deles, em comparação a eles, é muito mais primitivo, né, mas o Nautilus ainda tem espécies viventes. Bem, no geral, é o grupo que apresenta a maior variedade de modificações em relação aos outros grupos. Primeiro passo, a gente pode colocar assim, que enxergam melhor, né, tem os sentidos mais bem apurados, a região da cabeça maior em relação a outros moluscos permitem que eles tenham um maior desenvolvimento sensorial, né? Alguns dizem que estão entre os animais ditos mais inteligentes dos invertebrados, fora que possuem diversas adaptações bem interessantes, como é o caso, né, de poderem fazer metamorfose, mimetismo com o ambiente, né? Aqui, desculpa, a imagem está um pouco ruim, eu peguei um GIF, mas ficou meio assim, mas dá pra ver nitidamente que o polvo estava escondido ali, ó, na alga, tá vendo? Olha a coloração inicial, dá pra ver que ele estava escondido e aí ele consegue fugir, né? Ele utiliza isso para duas situações, tanto para se esconder dos predadores quanto para capturar, né, suas presas. Fora que é comum eles possuírem uma glândula que consegue expelir um líquido preto, viscoso, que quando cai na água ao seu redor, funciona como uma cortina tipo como se fosse uma cortina de fumaça, né? Como se fosse um ninja, tentando fugir, né, de seus inimigos. Buenas, são dioicos, né? Ou seja, possuem sexos separados, né? A fecundação ela é interna, quer dizer, ocorre dentro do corpo da fêmea, né? E são animais que possuem comportamento próprio, gente. Aqui fala a respeito do comportamento de acasalamento, que algumas espécies ficam liberando ou ficam mudando de cor, justamente para poder chamar atenção. Isso é uma questão comportamental, é bem interessante em relação aos cefalópodes. Vamos aí para um grupo relativamente mais conhecido, que muita gente vai falar assim, mas eu nunca fui no mar, não conheço, então não conheço moluscos. A gente conhece sim, você com certeza já deve ter visto uma lesma ou um caracol. Ou se banhando em rio, talvez pode ter visto o que você fala, um caracolzinho dentro d'água. Não, no caso ali é um caramujo, viu? Esse grupo é basicamente mais terrestre, mas possui algumas espécies, no caso, como é o caso do caramujo, né, aquático.
né? No caso dos cefalópodes, é basicamente mais aquático. Basicamente não, é aquático, né? E acho que predomina, se não me engano, mais marinho. Nesse caso aqui, a gente já tem um contrário, é mais terrestre, com poucos casos aquáticos, né? Com predominância mais do ciclo, ou seja, de água doce. Aqui a gente tem conchas, né? Podem mostrar como é que é tão bem dividido internamente. Professor, o que são esses espaços dentro das conchas? É onde ficam os órgãos, né? Porque o corpo deles se desenvolve, né? A massa visceral se desenvolve para dentro da concha, certinho? Bem, a palavra, né? Enquanto cefalópodes, cefalo, cabeça, podos, pés. Aqui a gente tem ventre, gastro, podos, pés, né? A questão do ventre está junto com os pés, ou nos pés. Então, a gente tem aqui um dos grupos mais biodiversos, né? Muito, muito, muito numeroso, né? Aqui a gente tem espécimes, aqui entre as espécies caracóis, lesmas, lebres do mar, né? Uma espécie aqui marinha, né? Lapas, búzios e etc. Eu tinha falado que predominava do ciclo, viu, gente? Não, ele tem predominância aquática, né, para predominância marinha no caso das aquáticas. A gente tem uma espécie do ciclo bem conhecido, que é o caso do caramujo, que é inclusive um hospedeiro intermediário do Extossoma manzoni, né, o Schistosoma manzoni, né, que provoca a extossomose. O tamanho é bem variado, podem variar de pequenininhos, né, cerca de milímetros até quase 1 metro. Né? No geral, quando a gente fala sobre molusco, a gente usa principalmente o exemplo do corpo, né, dos gastrópodes. Né? A questão da massa visceral dentro da concha, a questão do desenvolvimento do corpo, das regiões. Né? Todos os outros grupos, por serem menos biodiversos, acabam tendo diferenças em relação aos gastrópodes. Ok? Vamos lá, aqui a gente tem a imagenzinha de um caracol, né? É um animal que acredito eu que está presente, né, em quase todo o Brasil, né? Não sei se ele chega a ser cosmopolita, está em todo o planeta, mas é um animal bem, né, que é bem encontrado em quase todo o planeta, né? Mas no Brasil tenho certeza que em quase todas as regiões. A gente tem uma espécie que foi, deixa eu ver se dá tempo, que foi infiltrada, que é o caso do caracol africano, né? Mas aí já é uma outra história, né? Depois, qualquer coisa vocês podem pesquisar sobre o caracol africano. Bem, então a gente tem aqui animal que tem 2 tipos de respiração. Os marinhos, os aquáticos no geral, possuem brânquias, né? E enquanto os terrestres possuem uma estrutura diferenciada que pode se assemelhar a um pulmão. Então, eles possuem estruturas que permitem essa respiração tanto aquática quanto terrestre, certinho? Bem, no geral eles são dioicos, porém possuem alguns que são monóicos, como é o caso do caracol, né, que possui os 2 sexos. O terceiro e último grupo, no caso, a gente chama de classe bivalve ou bivalvia. Bi vem de 2, valvas, né, seriam as conchas. Então a lógica é que possuem 2 conchas. Ah, professor, então todo molusco possui 2 conchas? Não, gente. Tem o caso das poliplacóforas, que podem possuir mais conchas diferenciadas, ou monoplacóforas, que seria só uma única concha. Aí ela fica em cima e toda a região do corpo, da massa visceral, ficaria embaixo. Uma característica que é visível aqui é que esses animais, né, eles não apresentam cabeça, diferente dos moluscos, diferente dos gastrópodes, né? Os outros grupos que eu citei, mono, poli, placóforo, também não possuem, viu? Mas quase todos os outros grupos que eu não vou citar possuem também estrutura, né? Essa cefalização, essa região de cabeça. Buenas, vamos lá. Aí, como eu falei, a anatomia diverge por não possuírem cabeça, né? E também rádula. Alguns possuem uma estrutura que lembram a rádula, né? Que ajuda na deglutição, porém não é bem uma rádula bem formada como a gente encontra nos gastrópodes ou cefalópodes. A maioria desses animais eles filtram, né? Nem todos, alguns são carnívoros ou, como colocou ali, carniceiros, né?
e alguns são predadores, né? Então, esses aí que se alimentam de carne, de alimento de outros animais ou dos restos de alguns animais mortos, esses aí sim possuem uma estruturazinha que lembra uma rátula, mas ainda não é uma rátula bem formadinha. No geral, são filtradores, né? A partir do processo de expiração, os nutrientes entram, passa pela região braquial e ali tem uma estrutura que vai, né, absorver os nutrientes. Bem, quando a gente fala no sentido geral, por que os moluscos são importantes? Primeiro que representam uma grande fonte de alimentos, principalmente, né, para comunidades costeiras, né? Os chamados mariscos, quando a gente fala em mariscos, são principalmente então, são moluscos, além de polvos, lulas, entre outros, que a gente pode se alimentar de forma direta. No caso dos terrestres, a gente tem no caracol, né, uma fonte de alimento também, muita gente consome, né, o famoso escargot é um caracol, né, que é utilizado para alimentação. Entretanto, esses animais, por eles estarem em contato com o mar, em contato muitas vezes com água poluída, eles podem absorver toxinas e podem ser tóxicos, né, quando a gente se alimenta deles. É muito comum as pessoas passarem mal, muitos até morrer por intoxicação alimentar ao consumirem esse tipo de alimento, tá certo? E a gente vai para o segundo filo, que são os equinodermos, né? Equnos vem de espinho, derme, pele, então seria espinhos na pele, alguma coisa nesse sentido. É um grupo também relativamente biodiverso, né, com formas bem variadas, a gente pode ver aqui nas imagens. É um grupo que eu tive a oportunidade na época da faculdade, eu consegui coletar muito, né, para as coleções, porque alguns são facilmente encontrados. Aqui a gente tem um grupo exclusivamente aquático, se não me engano quase todo marinho, entendeu? Muito, muito, muito importante, né? No Brasil aqui, ó, né, muito importante aqui, dos pontos foram colocados, todos são marinhos encontrados em todos os oceanos. Então, são basicamente marinhos, né, aquáticos e marinhos. No Brasil nós temos 329 espécimes e ao todo 7.000 no mundo. É comum a gente andar nas praias, né, brasileiras e encontrar, né, exemplares, espécimes de equinodermos. Um dos mais comuns é o ouriço do mar, né? Quem já foi até a praia sabe que ao andar nas rochas, ali em qualquer lugar que tem rocha na praia, se você olhar entre as rochas, você vai ver com certeza ouriço. É muito comum, né? Aquele ouriço preto, né, espinhudo, mas também você pode ver um outro exemplar que não tem espinhos, ele possui como se fosse braços, né? Mas são ouriços também. Bem, característica geral: espinhos que vão recobrir, né, basicamente quase todo o corpo, ou todo o corpo. Esse espinho faz parte do esqueleto interno, entendeu? Quando um desses animais ele morre, você consegue observar, né, no esqueleto a região onde sairiam os espinhos. Ah, professor, então ele é como se fosse uma bola espinhuda. Não, nem todos são assim. E muitos desses que possuem os espinhos são móveis, porque eles estão atrelados a uma musculatura interna também. São animais que vivem no chamado bentos, que é região de profundidade, de fundo, né? Então eles vivem basicamente no substrato, no fundo do mar, entendeu? Ou em rochas. Eles não ficam nadando, né? Não é comum para eles. Podem até se mover, né? Tentar se mover e tudo de uma forma mais rápida, saindo um pouco do substrato, mas no geral não. Eles vivem ali no substrato, se movem, se locomovem ou ficam fixados ali no substrato. Possuem características muito, muito, muito exclusivas deles, que deixam eles um pouco separados dos outros grupos, porque assim, em algumas características eles são bem evoluídos, em outras nem tanto, né? Possuem um esqueleto interno, né, que pode ser formado por placas calcárias, aqui exclusivamente marinhos. Possuem um sistema ambulacral, né, que ajuda na questão do movimento, na movimentação, na formação, né, dos pés, que fica na região ventral. Não possuem uma região chamada de cabeça, né? Então ali no caso do Patrick do Bob Esponja, qualquer extremidade poderia ser a cabeça, mas no caso não tem cabeça, né? Dá pra ver que ele não é muito inteligente. Vamos lá, são triblásticos, 3 folhetos embrionários, possuem celoma, deuterostômios, isso é importante, né? Nem todos os grupos são deuterostômios aqui,
mas isso representa um certo passo evolutivo. Afinal, todos os anteriores eram protostômios, né? Possuem simetria bilateral, no caso da forma laval, mas quando eles ficam como adultos, possuem simetria radial. A respiração basicamente é por brânquias, né? E o sistema nervoso é difuso por todo o corpo, mas não possui uma região bem centralizada para esse sistema nervoso. Aqui eu já falei, ok. No geral são dioicos, ou seja, possuem sexos separados, mas alguns pequenos grupos podem ser monóicos, no caso hermafroditas, e não possuem um sistema excretor. Então tudo é meio que misturado, ok? O sistema circulatório, excretor ali, tudo é meio que misturado. Então, dentro dos principais grupos nós temos os ofiuros, né? A asteroide, que é o grupo da estrela do mar, os equinoides, crinoidea e holotúrias, né? As holoturoideas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada grupo. Os ofiuros, gente, os serpentes do mar, né, se assemelham muito às estrelas do mar. Entretanto, eles possuem, no geral, 5, mas podem possuir mais braços, que se locomovem de forma quase que independente. Por que é chamado de serpente do mar? Se você colocar um ofiuro na mão e os braços dele se moverem, cada braço se move como se fosse uma pequena cobrinha. Então, desse aspecto de serpente do mar. Ok? Mas não é venenoso, não tem nada disso, gente. Não precisa se preocupar. Se vocês virem no mar, deixa ele quietinho lá no canto dele. É um animal bonito, interessante se observar. Já fiz coleta de alguns, né? Junto com o pessoal da faculdade na época. Muito interessante, bonitinho, né? Mas vamos lá. Possui os braços independentes. Em cada braço possui um sistema ambulacral que permite, né, essa questão do movimento. Porém não possui ventosas, né, como alguns podem possuir na região ventral, né? Eles têm uma grande sensibilidade, então quando passam para algum local onde eles encontram que seria o alimento, eles conseguem levar isso para a região ventral ali, central, né, do seu disco ali onde está a boca. Lembrando que sempre fica na parte ventral. Como esses animais são animais de bentos, de substrato, a boca sempre fica virada para baixo, o que auxilia na questão da alimentação. E a parte de cima é quase sempre mais resistente, né? Todos os órgãos digestivos e reprodutores estão no disco. Essa região central aqui é chamada de disco, viu? Não possuem ânus, então o sistema, por onde entra o alimento é por onde sai, né? Então o sistema digestório é incompleto. Pode ser encontrado tanto em grandes profundidades quanto em profundidades mais baixas, né? Costumam se esconder e tudo. Utilizam toda a região do bentos, né, para se esconder, tanto para fugir de predadores quanto para capturar presas, né? São mais noturnos, né? Atuam mais durante a noite. São rápidos, né? Não tão rápidos quanto alguns outros animais marinhos, mas em comparação a outros, ele é muito mais ágil, né? E aqui se alimentam de pequenos crustáceos, moluscos ou outros animais que eles podem encontrar ali na região do substrato. O melhor exemplo é o caso da serpente do mar. Asteroide é o grupo das estrelas do mar, que é o grupo mais conhecido, é o indivíduo mais conhecido desse grupo. Mas ao contrário dos ofiuros, os braços não têm tanta independência, não se movem tanto. Os movimentos são bem mais leves. O movimento maior ocorre na região ventral, na região de baixo, por onde tem uns pés ambulacrais que permitem que ele possa se movimentar. Gente, apesar dos braços serem bem mais fortes, mais delgados e tal, o disco está aqui na região central. E esse animal ele possui um sistema de regeneração. Caso o seu corpo seja destruído, né, se o disco não for danificado, os pés, as regiões ali que quebraram, podem se tornar uma nova estrela do mar. E é interessante porque esse animal ele pode representar uma praga para alguns criadores de mariscos, né? É comum as pessoas que criam ostras, às vezes tanto por consumo quanto para produzir a questão de produção de pérolas, tomar cuidado com estrelas do mar porque elas são pragas. Tadinho do Patrick. Não, Patrick, não falei de você, né? São pragas, né? Ou seja, passam por essas regiões e podem matar, né, esses mariscos. Se alimentam mesmo. Aí é comum às vezes o cara, que merda de estrela do mar, e parte a estrela do mar e joga dentro d'água. O que ele fez ali muitas vezes é que cada pedaço pode gerar uma nova estrela do mar e ele só está aumentando a praga.
A respiração é braquial, né? Nesse caso aqui ele possui um orifício que serve como ânus, próximo à superfície, quer dizer, é contrário à região da boca, que ficaria embaixo, né? Possui um sistema ambulacrário, que é muito importante para a questão da movimentação desse. E na ponta de cada braço é um tentáculo táctil, né? Quer dizer, ele possui um sistema sensitivo na ponta dos tentáculos que ajuda na sua movimentação e orientação. Aqui eu falei, as estrelas do mar se alimentam principalmente de moluscos, crustáceos e alguns vermes, né? Principalmente que ele encontra ali no bentos. Alguns se alimentam de matéria orgânica, são detritívoros, né? No geral, a reprodução é externa, né? Eles liberam os gametas na água, ali ocorre a fecundação e a formação, né, da larva. Os equinoides, né, que a gente tem um grupo também muito conhecido, que é os ouriços do mar. Muita gente fala, eu nunca vou falar de ouriço do mar, mas quando você vai na praia, é o grupo mais fácil. Mas além dos ouriços, né, possui também a bolacha de praia, que é essa daqui, né, os dois eles têm como característica não possuírem esses braços, que é o caso do pepino, né, e o caso da estrela do mar. São animais que eles já possuem um esqueleto mais visível. No caso do pepino do mar, ou no caso do ouriço e da bolacha de praia, esse esqueleto é mais visível, principalmente quando eles morrem, dá para ver nitidamente a carcaça, né? E no caso dos ouriços, eles possuem esses espinhos, que também, né, estão ligados à musculatura interna. Vamos lá. Boca e ânus são centrais, mas em polos opostos, assim como o caso da estrela do mar, possui uma regiãozinha que seria o ânus, né, na parte superior, e a boca na parte inferior, na parte ventral, na parte de baixo, né? Se alimentam aqui principalmente de plantas marinhas, animais, né, mortos e etc., alguns pequenos organismos, né? E as bolachas de praia se alimentam mais de partículas orgânicas encontradas ali na areia, certo? Os crinoides, né, ou lírios do mar, não são tão conhecidos, mas é uma espécie muito bonita, animal que fica relativamente mais fixo. Ele possui uma região dele que se fixa mais ao substrato, né, comparado aos outros que possuem uma certa locomoção quando querem. No caso, o ouriço do mar e a bolacha de praia nem tanto, né, mas os crinoides eles são mais sésseis, ficam mais fixados. Você pode encontrar tanto em pequenas profundidades quanto em grandes profundidades. E esses tentáculos, né, se movem lá, lembra muito uma planta e tudo, muito bonito, por isso que lírio do mar. Eles possuem uma região de boca central e esses tentáculos ajudam a levar os alimentos capturados até lá. As holotúrias ou pepinos do mar também é um animal que não é tão difícil de você encontrar, né, nas praias do Brasil. Ele já lembra... Por que pepino do mar? Porque o corpo dele lembra um pepino. Só que ele se move quase como um verme, né? Por muito tempo, muita gente... o quê? Que tipo de animal que é esse? Isso, aquilo. Mas as holotúrias são equinodermos. Né? Na região da boca, possui em volta pequenos tentáculos que ajudam na questão da captura do alimento, né? Que fala de 10 a 30 tentáculos, né, em torno dessa boca. Uma característica interessante é que quando eles estão... para ser atacados ou para fugir de um predador, eles podem liberar parte do seu trato digestivo, vomitando, né, jogando como se fosse um probóscide para fora, e aquilo vai, né, servir de alimento para o que está atacando ele. Enquanto isso ele consegue fugir. Por não ser muito rápido, essa estratégia deixa o seu predador ali ocupado momentaneamente, enquanto ele consegue fugir. Como esses animais de certa forma tem uma certa capacidade de regeneração, essa parte interna vai ser regenerada com o tempo, né? Na parte de baixo eles possuem os pés ambulacrários, que servem para locomoção, né? Comparando-se a todos os outros grupos. Gente, o que eu não estou comentando muito é porque é similar aos grupos no geral. Estou falando mais sobre diferenças. Bem, como eu falei, elas lembram muito alguns animais, né, como lesmas, alguns vermes, etc. Mas são animais que se movem de forma bem lenta, mas conseguem se locomover devido aos pés ambulacrais, mas eles têm uma prática também de se enterrar no fundo do mar.
se alimentam principalmente de material orgânico, né? Ou aquilo que eles conseguem capturar e levar até a boca, né? As holotúrias frequentemente são invertebrados dominantes nas partes mais profundas dos oceanos. Gente, entretanto, a gente encontra ele em águas rasas, como eu falei, até entre pedras, né? Não é tão difícil de localizar holotúrias, não. Algumas curiosidades: os equinodermos são os únicos organismos do sistema radial que possuem um celoma. Portanto, são celomados, mas de simetria radial. O sistema ambulacrar é um sistema hidráulico que funciona na locomoção, na alimentação, na respiração, dependendo da classe particular dos equinodermos. No geral, é utilizado mais para locomoção. Entra a água e eles capturam a quantidade de água e depois expulsam, como se fossem pequenos jatinhos de água, que permite que ele vá se locomovendo. Entretanto, tem essas outras funções. Pode auxiliar também na captura de alimento ou na locomoção, se for infiltrar, né? Em alguns casos até ajuda no processo respiratório. Nos ofiúrios e nos crinoides, quer dizer, na serpente do mar e nos lírios do mar, os peloambulacrares não têm ventose, não são usados na locomoção. Bem, no caso dos pepinos, no caso das serpentes do mar, né, a locomoção se deve mais pelos espinhos. Eles, como eu falei, os espinhos estão quase sempre atrelados à musculatura interna, que ajuda na movimentação e permite que eles possam sair de determinados espaços ou ficar mais bem localizado em determinados espaços, né, entre as rochas. As estrelas do mar podem se reproduzir de forma assexuada, como eu falei. Se você quebrar as partes dos pés, cada parte pode virar um novo indivíduo, e assim por diante. Bem, aqui a gente tem nosso amigo Lula Molusco, mas o meu amigo é um Patrick, né, um molusco e um equinodermo. E ali embaixo, chorando, tristinho porque está sozinho, o nosso Gary, acho que é isso, né? Que é um molusco também. Então, a gente finaliza por hoje, gente. Obrigado. A aula acabou ficando longa. Mas valeu. Tchau, tchau.